A Bíblia contém muitas promessas e para muitos de nós são certamente as promessas que vêm escritas nas Sagradas Escrituras, são aquelas que nós as consideramos mais belas e mais interessantes para nós. Precisamos muito dessas promessas porque por meio delas a nossa fé é certamente fortalecida. E nós poderíamos perguntar qual é a promessa mais importante das Sagradas Escrituras. Há várias, certamente. Mas hoje eu gostaria de falar de uma promessa. O título do meu sermão esta manhã é Voltar a Betel. Betel é uma cidade que é extremamente importante para o percurso de um homem de Deus, de um homem que teve os seus fracassos, mas que também teve as suas vitórias e teve um percurso muito acidentado, mas ele realmente recebeu um convite de um dia voltar novamente a Betel. É uma cidade importante no seu percurso e num determinado momento ele recebeu uma promessa e a promessa é somente esta: eu estou contigo. Alguém é capaz de me ajudar a quem é que esta promessa simples, eu estou contigo? Certamente num outro contexto, não era só a frase, não era só esta, mas Deus dirige esta promessa a uma pessoa que, na nossa opinião, não a merece. Deus falava com ele que ele enganara, portanto, a seu irmão, mentira a seu pai, e constrangido pelo ódio do seu irmão, ele tornou-se um fugitivo. Estamos a falar, portanto, de quem? De Jacó. Jacó, cujo nome quer dizer o enganador, o suplantador, o trapaceiro. Portanto, ele era realmente um homem que teve estes acidentes de percurso, mas a graça de Deus, como nós sabemos, é concedida a todos os homens que aceitarem essa graça. E a graça é um dom imerecido. É alguma coisa que nós recebemos e que não merecemos. Por isso, Deus muitas vezes trabalha com os homens, apesar dos seus defeitos, apesar dos seus fracassos. Deus trabalha com cada um de nós e está sempre disposto a conceder-nos o seu perdão e a sua graça. Assim, houve um tempo de encontro. Nós conhecemos a história de Jacó, mas vamos ler, talvez, para a introdução, um bocadinho, em Gênesis, no capítulo 28, a partir do versículo 10. E partiu Jó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a um certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. E eis posta na terra uma escada cujo topo atingia ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e a tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E então é aqui que se enquadra esta promessa que Deus faz de uma forma direta também: eis que eu estou contigo. A situação de Jacó não era uma situação fácil, como nós sabemos. Ele tinha enganado o seu pai e o seu irmão, tinha mentido, portanto, a seu pai, em busca de uma promessa que deveria ser dada, portanto, de uma bênção que deveria ser dada ao filho primogênito, que neste caso era Esaú, mas de uma forma enviesada, Jacó
vai apropriar-se dessa bênção. Certamente que este é um dos aspectos mais difíceis de nós compreendermos, mas nós temos também que compreender isto, por vezes, através do tal elemento que é a graça de Deus. Nós sabemos que Esaú era por direito aquele que deveria receber, portanto, a herança e a bênção, mas ele foi negligente. E Jacó queria muito certamente aquela bênção. Foi por caminhos ínvios, fez aquilo que não devia, mas ainda assim havia no seu coração o desejo de ser abençoado pelo seu pai e de receber a sua herança, não propriamente pelos bens em si. E diz: e te guardarei por onde quer que fores, esta promessa de Deus, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprires aqui aquilo que eu hei de referido. Despertado Jacó do seu sonho, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Foram as palavras de Jacó. Na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, é a porta dos céus. Quer dizer, naquele sonho, ele teve claramente a percepção de que estava ali na presença de Deus. E aquele sonho, aquela escada que ele viu, de anjos que subiam e desciam, era certamente para ele, portanto, essa noção exata de que ele estava na presença de Deus e que estava coberto da sua graça também. Jacó deixou Berseba, o lugar da ira de vingança de seu irmão Esaú, e foi para Arã. Lá em Arã ele seria enganado por Labão, seu tio. É curioso que ele, que teria sido enganador, foi enganado pelo seu tio Arão. Ele estava ali diante de uma ameaça na sua encruzilhada, na sua caminhada, do caminho de Berseba até Padarã, que era um sítio onde Deus mandou que ele seguisse. Era um caminho longo, cerca de 800 quilómetros. Para aquela época era necessário cerca de um mês. E a Bíblia não fala muito desse percurso, mas foi certamente um percurso longo, mas destaca sobretudo aquela noite. O avô de Jacó, que era Abraão, tinha viajado por esta rota cerca de 125 anos mais tarde. Se nós tivéssemos a ocasião de ver, um mapa bíblico da época, vemos que Abraão sai de Ur dos Caldeus, ele habita, portanto, em Arã, e até para entrar, portanto, depois de estar ali algum tempo, para entrar assim na terra prometida. Jacó vai fazer parte deste trajeto no sentido inverso. Ele vem de Berseba, portanto, da terra prometida, e vai, portanto, para Arã. Arã era uma cidade que estava no roteiro de muitos homens de comércio que tratavam ali dos seus negócios, e era realmente um lugar bom para habitar. Mas existem outras semelhanças, outras diferenças entre Abraão e Jacó. Quando Abraão passou ali, por aquele lugar, 125 anos antes, ele estava acompanhado da sua família, dos seus servos e possuidor de muita riqueza. Como nós sabemos, Arão era um homem próspero, era um homem rico de Ur dos Caldeus, e quando Deus lhe diz: vai, sai da tua terra e da tua parentela para um lugar que eu te mostrarei, portanto, ele não foi sozinho, foi com a sua família, toda a quantidade de servos que tinha, e era possuidor de uma grande riqueza. Quando Jacó passou por ali, ele estava sozinho e sem qualquer apoio material. Mas a partir daquela noite, eles têm algo em comum. Têm as suas diferenças, têm algo em comum, que são as promessas divinas. Deus prometeu a um e ao outro a terra prometida, muitos descendentes e uma bênção que incluiria
todas as nações da terra. Este foi o primeiro encontro de Jacó com Deus. E a determinada altura ele fala no lugar. E esta palavra lugar aparece certamente aqui muitas vezes com um significado muito especial. Não é apenas uma localização geográfica, mas o lugar que marcou a vida de Jacó para sempre. Portanto, aquele lugar era a porta dos céus, era a casa de Deus. E por tal ponto, como acabamos de ler, diz que, na verdade, o Senhor estava neste lugar e eu não sabia. Meus queridos irmãos, Deus pode falar connosco de muitas maneiras. E podemos nós não saber disso. Jacó precisava de proteção. Deus prometeu estar com ele. Ele precisava do perdão. E descobriu certamente aquela imagem, aquela escada que os anjos subiam e descendo, mostram precisamente que a terra e o céu estiveram sempre ligados e que os anjos que subiam levavam certamente o seu pedido de perdão, e aqueles que desciam, e aqueles anjos que desciam, representava certamente o perdão concedido por Deus. Nesta narrativa, a revelação de Deus é paralela à resposta de Jacó. E a resposta é chamada a adoração. E a adoração é uma das palavras que nós mais usamos na linguagem bíblica, mas que é muito difícil de definir. Porque a adoração é certamente a maior necessidade do ser humano, mas ela não pode ser definida, ela tem que ser vivida. E, portanto, a adoração pode constituir a atitude, a ação, a obediência, o espanto, o medo, a alegria, a celebração, o mistério, a vida, a dedicação. Isto é, tudo da nossa experiência espiritual. Cada dimensão da nossa vida é tocada pela adoração. A adoração transforma vidas. Nós tínhamos lido há pouco, no texto inicial, vamos voltar a ele. Só um momentinho. Como sabem, esta tribuna é muito útil para muitas coisas, mas não é aquela que habitualmente nos dá espaço para mantermos a nossa Bíblia e as nossas notas. Vamos ver que, a determinada altura, Jacó faz, portanto, ali um voto na presença de Deus. Vamos só um momentinho. Podemos ler, portanto, a partir do versículo 18, agora capítulo 28, versículo 18 em diante. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra. Portanto, ele chegou àquele lugar, como nós sabemos, não havia nada, era um lugar ermo, mas ele estava exausto, ele tinha fugido de sua casa, com medo das consequências, sobretudo da perseguição do seu irmão, a qual ele tinha roubado, portanto, a bênção e a herança. E então, ele estava preocupado, estava cansado. E então, a determinada altura, ele chegou num sítio e dormiu, onde? No chão. E tendo como cabeceira, não certamente uma almofada toda fofa, toda leve, toda sedosa, mas simplesmente uma pedra, né? Tomou a pedra que havia posto por travesseiro, erigiu uma coluna sobre cujo topo entornou azeite. Ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo. Reparem que ele vai pedir a Deus as necessidades mais básicas, o que é que ele queria, o que é que ele pretendia. Era, como diz aqui, pão para comer e roupa para vestir. Mas ele pediu mais alguma coisa. Ele vinha fugido da sua casa, do seu lar, dos seus parentes, e tinha um desejo.
E o seu desejo era de voltar um dia à casa do seu pai. E diz, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai. Então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Sabem que Satanás não precisa dos nossos bens. Ele só quer uma coisa de nós, que é a nossa adoração. E o que é importante nós compreendermos é que o dízimo faz parte da adoração a Deus. O último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, diz-nos que a adoração será o objeto final do grande conflito entre quê? Entre o bem e o mal. Somos, portanto, convidados a caminhar como Jacó neste espaço e experimentar a verdadeira adoração. Aquilo que Satanás quer não é o nosso dinheiro. Deus também não quer o nosso dinheiro. Deus quer a nossa adoração. E Satanás é isso que pretende também. Por isso é esse conflito que um dia se vai decidir, cada um de nós vai decidir, entre realmente as forças do bem e as forças do mal, e quem é que é merecedor da nossa adoração. É impossível encontrar a Deus, experimentar a adoração e permanecer o mesmo. A vida de Jacó foi uma vida de fracassos. O lugar onde ele passou a noite estava dominado pela escuridão. No entanto, depois de Deus ter falado com Jacó, Jacó passou a ser realmente uma pessoa diferente. E nesse voto que ele faz, ele promete duas coisas. No voto, portanto, diz, de tudo se me deres pão para comer, vestidos para vestir, e eu em paz puder tornar à casa do meu pai, de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Ele faz aqui uma promessa em três vias. Diz, em primeiro lugar, a sua total lealdade para com Deus. O compromisso de Jacó, no qual ele promete colocar a Deus sempre em primeiro lugar. Sabem que, mesmo na questão do dízimo e das nossas ofertas, é uma forma de nós colocarmos tudo em primeiro lugar nas nossas vidas. Há aquelas pessoas que eu conheço, pessoas que às vezes ainda não experimentaram a bênção da oferta e do dízimo. E às vezes, tendo recursos parcos, entendem que não podem e então vão começando por exercer os seus compromissos, as suas compras, o comer, a comida, o vestir, e depois, se sobrar alguma coisa, então, e isto é um rude engano. Se nós estivermos à espera de que sobre, muito dificilmente vai sobrar. Mas quando nós tomamos Deus em primeiro lugar e entregamos o dízimo ao Senhor, sabem que há duas coisas que são santas ao Senhor? Quem é que nos pode lembrar? Duas coisas que são sagradas ao Senhor, que a Bíblia diz. O sábado e o dízimo. São sábado, portanto, são duas coisas que são santas ao Senhor. Sabe onde começou o princípio do dízimo? O princípio do dízimo, contrariamente àquilo que nós podemos imaginar, começou logo no Éden. O princípio estava ali subjacente. Quando Deus criou Adão e Eva e lhe mostrou todo o jardim e disse, de toda a árvore comerás quê? Comerás livremente. Mas não era de todo. Havia uma parte que eles não podiam tocar. Havia uma parte que era a árvore da ciência do bem e do mal, que são atributos de Deus. Portanto, só Deus tinha essa capacidade e aquilo era certamente sagrado. Aquele aspecto era sagrado. De tudo podiam comer, excepto. E aqui está certamente
o princípio logo do dízimo. O sistema dos dízimos começou com Adão. Naturalmente, a parte da experiência de Abraão, o princípio do dízimo não foi instituído para arrecadar fundos, mas para proteger os humanos da tentação mais insidiosa e esquecer quem é o verdadeiro proprietário. Meus queridos irmãos, todos nós, teoricamente, aceitamos que tudo pertence a Deus. Não é? Tudo pertence a Deus. Mas depois, na prática, muitas vezes, nós consideramos os donos de tudo. A quem é que devolveu Jacó o dízimo? A quem é que devolveu? Quem Abraão devolveu, nós já sabemos. Foi a quem? A Melquisedeque. Mas a quem é que Jacó ofereceu o dízimo? Ele ofereceu o dízimo a Deus. Aliás, sempre devolvemos os dízimos a Deus. Isto faz parte do nosso culto de adoração. O dízimo tem a função de colocar ordem no nosso mundo material, colocando Deus em primeiro lugar de forma prática e tangível. Como dizia há pouco, o sábado e o dízimo são santos ao Senhor. Aliás, nós temos uma expressão que usamos muito e dizemos assim: tempo é quê? Tempo é dinheiro, não é? E Deus mostrou, que eu quis mostrar, que ao ter-nos dado a cada um de nós 6 dias para podermos trabalhar, para ganharmos os nossos proventos, tirou um dia para Ele, para mostrar que nós não somos senhores do tempo. E depois de todos esses proventos, Deus disse: vá, 90 são para vocês, 10 são para mim. Para mostrarmos que nós não somos senhores também do nosso dinheiro. Tudo nós devemos a Deus. Depois, na experiência de Jacó, quando ele depois é enganado em casa do seu tio Labão, etc., ele passa por uma outra experiência dolorosa. Ele quer agora regressar junto da sua família, mas ele teme a ira do seu irmão Esaú. E ele tem uma luta muito grande. Ele vem agora acompanhado, já não era propriamente pobre com isto. Ele, estando em Labão quis enganá-lo, mas ele mesmo assim ele conseguiu progredir. Tinha um enorme, portanto, rebanho de cabras e ovelhas, e veio com toda a sua família, né? Com toda a sua família. Ele passou, simplesmente, ele teve um momento que percebeu que precisava de estar só com Deus. E quando ele pega na família, disse: vá, vocês vão passar adiante. E passou o vale de Jaboque. Ele ficou sozinho com Deus. E ele sentia que precisava de consagrar a sua vida ao Senhor. E é naquele momento que há outro episódio que quase é o único nas Sagradas Escrituras. Aparece alguém junto dele e começa a combater com ele. E ele combateu com aquele ser estranho. E a determinada altura ele percebeu que havia ali realmente uma força sobre-humana. Mas ele percebeu a determinada altura que estava ali lutando com um ser celeste. E quando lutou toda a noite, o anjo, a determinada altura, tratava-se depois de um anjo, disse: deixa-me sair, já começa a nascer o dia. E Jacó tem uma frase extraordinária quando ele diz: não te deixarei ir, em quê? Enquanto não me abençoares. Ele sentia realmente a necessidade de se sentir perdoado, e então foi naquele momento que Deus mudou o nome. Não serás mais Jacó, mas será Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste.
Sabemos como foi após o encontro com o seu irmão. Ele continuou a ser sábio, entendido. Ele juntou uma série de presentes, entregou à sua família e disse: vá, vocês vão adiante. Tudo na tentativa de amolecer certamente a ira e a raiva do seu irmão Esaú. E aqui vem como Deus abre as portas quando nós fazemos realmente uma verdadeira entrega a Deus e quando nós queremos ser perdoados e abençoados por Deus. Deus abre certamente o nosso caminho. E sabem, tanto quanto ele temia que o irmão se fizesse encolarizado, que vinha com o quê? Vinha ao seu encontro com cerca de 400 homens armados. Mas quando aqueles dois irmãos se confrontam, eis que Esaú, o quê? Se lança no pescoço do seu irmão e chorou. E as suas pazes realmente foram feitas ali. Mas a vida continuou. E Jacó, como nós às vezes fazemos promessas a Deus, e andamos ali algum tempo bem, e depois esquecemos os nossos afazeres e vamos entrando nos nossos problemas do dia a dia. E de vez em quando, prezados irmãos, nós necessitamos de renovar os nossos votos para com Deus. E ele teve que passar por uma crise tremenda. Depois de ele encontrar Deus, de se encontrar com Esaú, ele viveu uma das experiências mais bonitas e emocionantes da sua vida. Já que o verdadeiro problema dele não era Esaú, o problema estava fora dele, o problema não estava fora dele, o problema era dele. E ele tinha que deixar, de uma vez por todas, ser Deus a dirigir a sua vida. E no capítulo 34, eu vou resumir porque o tempo não nos permite alongar-nos demasiado, mas aqui mostra que Jacó descobre uma das coisas piores que lhe aconteceram na sua vida. Ao ver a sua única filha, como sabemos, ele teve, Jacó, 12 filhos, e teve apenas uma filha, Diná, que terá sido abusada, ridicularizada por Siquém, filho de Anor. Eles conviviam com povos à volta que não tinham os princípios realmente de Deus, e simplesmente este homem de nome Siquém, filho de Anor, que eram pessoas muito importantes naquela terra. Aliás, o nome Siquém é o nome do filho e ao mesmo tempo o nome da terra, Siquém. E ele, este Siquém, Anor, apesar de tudo, de ter abusado daquela jovem, que deveria ter aproximadamente 15 anos, apesar de tudo, ele passou a gostar dela, e o pai, o sogro, a gostar dela também, e então tentaram aproximar-se daquele povo especial. E a determinada altura, um desses irmãos de Jacó disse: o ideal era que vocês fossem circuncisados, como era prática do povo de Israel. E quando tudo estava a encaminhar-se bem, que quer aquele jovem violador, quer o seu pai, se estavam a aproximar do povo de Deus, Simeão e Levi, outros irmãos, os irmãos mais velhos, não quiseram nada daquilo e entraram a vermos a amargura que terá sido para Jacó de ver os seus filhos, Simeão e Levi, a crueldade que eles manifestaram, mostraram o seu verdadeiro caráter, que não queriam perdoar àquele homem. E Jacó ficou certamente horrorizado quando aqueles seus filhos mataram todos os homens daquela localidade e tomaram reféns todas as mulheres, as crianças que choravam, as famílias, as mães que choravam pela morte dos seus maridos. E Jacó passou por uma tremenda dificuldade.
E é neste momento que Deus volta a falar com Jacó e diz, Gênesis 35, versículo 1. Depois disse Deus a Jacó, levanta-te sobre Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Jacó sabia que havia coisas que não estavam bem na sua família. Mas ele as tolerava. E até agora, naqueles momentos especiais, quer quando dormiu em Betel e viu aquele sonho, quando combateu com o anjo celeste, ele estava sozinho. Ele quis estar sozinho da segunda vez. Da primeira estava sozinho pelas circunstâncias, tinha fugido. Da segunda vez, disse à família, vá, passem o vale de Jaboque. Eu fico atrás. Ele sentia realmente necessidade de se aproximar de Deus, de sentir o seu perdão. Mas nesta vez, ele, contrariamente ao habitual, não vai estar sozinho. Ele faz questão que a sua família esteja com ele. Ele percebeu que ele estava a perder a sua família, mas desta vez ele tomou a coragem e exigiu que a sua família participasse desse evento. E em Gênesis capítulo 35, versículo 2, nós lemos que aqui o que estava em causa não era propriamente o dízimo, mas o que faz com que as pessoas às vezes não sejam fiéis ao dízimo é por causa da idolatria. Um dia houve um jovem rico que se aproximou de Jesus e lhe disse, bom mestre, o que é necessário fazer para eu herdar a vida eterna? E Jesus responde, guarda os mandamentos. E aquele jovem rico terá ficado satisfeito. Porque se a sua entrada no reino dos céus era necessário que ele guardasse os mandamentos, então qual foi a resposta dele? Então, senhor, se assim é, tudo isso eu guardo desde a minha meninice. Guardava ele os mandamentos de Deus. Olhem, logo no primeiro mandamento eu estava em falta. Não terás outros deuses diante de mim. E quando nós colocamos outros deuses diante de nós, diante de Deus, sabem que um ídolo é tudo aquilo que se possa interpor na nossa relação entre nós e Deus. E ele sabia que a sua família de Jacó tinha absorvido muitas vivências dos povos à sua volta, estavam carregados de idolatria. E então ele diz, tirai os deuses estranhos do meio de vós e purificai-vos e mudai os vossos vestidos. Portanto, meus queridos irmãos, o problema não é certamente o dízimo, não é o sacrifício que nós podemos entender, manter a nossa igreja, os campos missionários, mas é também, sobretudo, a questão da idolatria que nos pode levar a não sermos certamente fiéis. Podem ser ídolos de materialismo, do egoísmo. Os ídolos destroem as nossas vidas e as nossas famílias. Os ídolos são cruéis. Eles não exigem nada de nós e não nos oferecem nada em troca. Então ele reuniu a sua família e ao chegar a Betel, construiu um altar, preparou o sacrifício e reuniu a sua família ao redor do altar. O sermão de Jacó preferiu foi este. Este é o lugar. Estão a ver? Outra vez, o lugar. Este é o lugar onde Deus falou comigo pela primeira vez e me prometeu estar comigo e cumprir a sua palavra. Hoje é um culto sobre mordomia.
como responsável de mordomia, calhou-me de falar deste assunto. E queria dizer o seguinte: nós vivemos tempos difíceis e não sabemos o tempo que nos espera. Mas eu estou muito grato, não como pastor que já fui desta igreja, mas por aquilo que sei, que apesar da pandemia e apesar das dificuldades, até o momento a Igreja de Setúbal, como grande parte das igrejas do nosso país, continuam a ser fiéis nos seus compromissos para com Deus e com os dízimos. Os dízimos fazem parte da nossa adoração, da nossa gratidão a Deus. Não é essa história que temos que pagar o dízimo. O profeta dizia: quando nós damos o dízimo, da tua mão tu damos. Pois se Deus nos dá 90 e exige 10, porquê que exige 10? Podia ser 9, podia ser 11, podia ser... Mas foi aquilo que Deus determinou. Um dia havia um senhor devastado na sua vida, que tomou o contacto com a mensagem, com a fé, e foi recebendo os estudos bíblicos do pastor, e cada vez que cada assunto ele ficava, vibrava com os assuntos, não há dúvida que é verdade, é isto que Deus diz. E chegou à questão do sábado: sim senhor, é o sábado. É realmente, porque nas Sagradas Escrituras não há outro dia que ele... é o sábado. E na vida eterna será o dia que se vai guardar. Do livro de Gênesis ao livro do Apocalipse, até voltarmos ao livro de Isaías novamente, é sempre dia de sábado, até na pátria celestial, desde um sábado a outro sábado, toda a carne virá perante mim para madurar, diz assim diz o Senhor. E o dízimo é igualmente um princípio. E então aquele homem vibrava com tudo. Claro, quando chegou à questão do dízimo, e o pastor disse que deveria ser 10%, aquele homem começou a fazer contas à sua vida. Era um homem que tinha muitos proventos, tinha grandes receitas, e a determinada altura questionou o pastor e disse: mas pastor, eu até aceito que uma pessoa que ganha 1000, que possa dar 100, mas eu ganho milhões. Se eu tiver que dar 100, 10%, é muito dinheiro. Pastor, não há aí outra tabela, outra percentagem que possa ser atribuída num caso? E sabem que nós às vezes como pastores somos confrontados a situações que às vezes não podemos falar logo, mas há outros momentos que tem que ser naquele momento. E o pastor diz que olhou, orou assim em silêncio e disse: Senhor, abençoa-me a encontrar uma resposta sábia para este irmão. Ele disse: olha, irmão, é 10%. Continua a ser uma ínfima parte de muito daquilo que Deus nos dá. Agora, eu não posso encontrar outra percentagem, não posso fazer-lhe um desconto. Mas há uma coisa que eu posso fazer pelo irmão. Ele disse que estava no salão do culto a receber estudos bíblicos, e ele disse: há uma coisa que eu posso fazer com o irmão. Se o irmão não se importar, nós vamos ali ao cantinho da sala, ajoelhamos os dois, eu vou pedir ao Senhor que não lhe dê tantos proventos para o irmão não pagar tantos dízimos. Que sabedoria! E Deus inspirou certamente este homem. Sabem que há coisas que nós não esquecemos. E eu sou adventista da nossa família, infelizmente, já vamos na 4ª geração. Mas lembro da minha mãe, no contacto que ela entrou com a igreja, do ponto de vista financeiro foi um desastre. Os meus pais trabalhavam com carne de porco, que era uma especialidade. Os meus pais eram de Vila Real, de Trás-os-Montes, era uma especialidade de Trás-os-Montes. Aquilo era assim uma espécie de massa com pizza e por dentro levava carne de porco, presunto, isto e aquilo. Eu lembro a minha casa, que era uma casa humilde, que dava uma janela para a rua e de vermos no nosso teto presuntos pendurados no teto. E às vezes as pessoas passavam pela rua e diziam assim: olha, aqui, vamos entrar aqui, deve ser uma taberna. Nenhum de nós comia,
Porque a minha mãe, muito antes de ser adventista, já o médico tinha proibido de tomar café, de tomar álcool e de comer carne de porco. E quando ela mais tarde veio à igreja, e veio uma vez, e veio outra, achava muito interessante, mas no momento em que ela percebeu que na igreja adventista não se usavam estas coisas, aquilo foi uma coisa tremenda portanto, na experiência da minha mãe. E sabem que por antecipação Deus sabe todas as coisas. Reparem, quando a igreja adventista surgiu, veio uma mensagem que era a verdade presente. Que era a questão da saúde. Ellen White falou contra o tabaco, contra o álcool. Quando há uns anos ouvia na televisão alguns anúncios que passavam e havia esses anúncios preventivos, não fume, se quiser tal ter uma vida longa, não fume. Eu dizia, graças a Deus, eu e os nossos jovens já ultrapassaram essas questões. Em relação ao álcool, é a mesma coisa, hoje é notório. Se conduzir, não beba. Todos esses slogans que existem. E quando Ellen White falava do regime natural vegetariano, vejam, os meus queridos irmãos, a volta que o nosso mundo deu. Hoje há mais gente vegetariana lá fora do que até dentro da própria igreja. Isto mostra que quando Deus sabe, Deus fala por antecipação. Mas voltando à questão da minha mãe. As coisas não correram bem numa sociedade que se fez, as coisas não correram bem, e os meus pais de repente tinham dinheiro para comprar 2 casas, ficaram sem casas. Eu louvo a minha mãe e os meus pais, porque apesar daquele rude golpe, nunca abandonaram a igreja. E sabem, todas as senhoras gostam às vezes de latinhas de chá. E a minha mãe tinha uma latinha de chá. Daquelas latinhas, estão a ver assim, mais ou menos como um tijolo de 5, não é? Daqueles tijolos fininhos. Uma latinha assim, que tinha uma tampinha muito bonita por fora e tinha uma tampinha muito apertada, não é? Para saírem os pacotinhos de chá. E ela, o que é que ela fazia? Colocava ali os recibos dos seus dízimos. E eu, mais o meu irmão, na idade de 15, 16 anos, sabíamos que ela fazia aquilo e estávamos de acordo com ela. Mas, em ar de brincadeira, de vez em quando nós íamos dar com ela a tirar aqueles recibos e a contar aqueles recibozinhos, assim, aquelas coisas. E a gente dizia, mãezinha está a fazer a contabilidade para quando o Senhor Jesus vier. Uns vão dizer assim, não fizemos nós em teu nome muitos milagres, muitas maravilhas, apartai-vos de mim, não é? E a mãezinha também vai mostrar que tem as suas cotas em dia. E a minha mãe sorriu porque conheceu a nossa madreirice, mas olhou com um olhar terno, mas fulminante, e disse, de quando em vez eu gosto de vir aqui esta latinha, para ver que todo este tempo nunca precisei de 1000 escudos que não estivesse. E faço isto para ver o quanto Deus me tem abençoado, ou nos tem abençoado como família, ao longo de todos estes anos. Nós ficamos sem casas. Não sei que casas eram, era pequenito, não faço ideia onde é que eram, se eram casas grandes, se eram, mas eram 2 casas, estavam apalabradas. E hoje, numa cidade deste país, devido àquela sociedade mal conseguida, existe hoje uma igreja florescente. Eu fico feliz por isso. É assim que Deus trabalha. Nós não sabemos as coisas, um dia vamos perceber. Mas o que é certo é que a minha mãe sempre foi fiel e mostrava gratidão e contentamento. Ver aqueles talõezinhos, aqueles recibos, para ver quanto Deus o tinha abençoado. Meus queridos irmãos, se for preciso, continuemos, Senhor, a ser fiéis ao nosso Deus.
Deus não precisa do nosso dinheiro. Nós é que precisamos de compreender que o dinheiro que temos é Deus que nos concede. E quando nós devolvemos os nossos dízimos das tuas mãos, tu dás. Quantas pessoas não sabem o presente, o valor que tem o dízimo? Grandes homens de alta finança. Já quando nós conhecemos a pasta Colgate. Sr. Colgate era um americano que sabia fazer sabão. E ele, coitado, lutava contra aquilo e tentava produzir coisas maravilhosas e tal. E então um dia fez a promessa de tudo quanto dar o dízimo. E não só a Igreja Adventista dá o dízimo, muita gente dá o dízimo. E aquele homem conseguiu, das suas invenções, que Deus foi abençoando, tornou-se proprietário de uma grande empresa que ainda hoje, a nível de pasta dentífrica, penso que deve ser, se não é maior, é uma das maiores do mundo. Não percam essa bênção, meus queridos irmãos. E dias virão, mas Deus não vai certamente esquecer-se dos seus filhos. Se agora damos mais, e se dentro de algum tempo tivermos menos proventos, também daremos menos ao Senhor, Ele é que sabe. Que o Senhor nos abençoe. E há uma coisa que é fundamental. Não é dar os dízimos de forma... Tem que ser, se não posso ser castigado, posso não... É um princípio que a Bíblia fala que Deus ama ao que dá com alegria. Que o Senhor nos abençoe esta manhã. Sincero desejo. Amém.